Estou no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Ao meu lado está o ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Ele foi convidado para fazer uma palestra hoje na nossa cidade. Ministro, prazer conversar com o senhor, prazer em recebê-lo em nossa cidade. E gostaria de saber como é que o senhor recebeu esse convite do desembargador Júlio Siqueira para proferir a palestra hoje aqui. O prazer é todo meu. Eu adoro Campo Grande, já tenho estado aqui outras vezes. E eu um pouco circulo pelo Brasil na medida do possível, conversando com juízes, com desembargadores, um pouco para ouvir e ao escutar o sentimento da justiça do Brasil de uma maneira geral e também poder compartilhar as minhas próprias ideias. Eu acho que o judiciário, nos últimos 30 anos no Brasil, durante o período da redemocratização, ele vive uma importante ascensão institucional e política, eu diria, e acho que agora nós precisamos, ocupado esse espaço relevante no quadro dos poderes e no imaginário da sociedade, nós agora precisamos investir maciçamente em eficiência. Acho que os quadros da magistratura são altamente qualificados, mas há problemas estruturais que nós precisamos enfrentar para tornar a justiça mais ágil, mais eficiente e prestar um serviço melhor à sociedade brasileira. A sua relação com o direito constitucional vem lá desde a época da faculdade. Por que esse ramo do direito te chamou tanta atenção? Há coisas na vida que a gente não sabe explicar, né? Mais ou menos como explicar por que você se apaixonou por alguém. Eu me encantei com o direito constitucional e devo dizer, a meu crédito, que eu me encantei pelo direito constitucional num tempo em que o direito constitucional não dava prestígio para ninguém. Antes se valorizava o aviso ministerial, o regulamento, no máximo a lei ordinária, e quando alguém queria minimizar um problema, dizia, essa é uma questão constitucional. E eu, no entanto, achei, desde um primeiro momento, no final da faculdade, que havia uma grande potencialidade no direito constitucional de servir às causas às quais eu queria dedicar a minha vida, que eram, no caso, naquele final dos anos 70, a redemocratização do país e depois o avanço nos direitos humanos, os direitos fundamentais de uma maneira geral, tanto os direitos individuais, quanto os direitos políticos, quanto os direitos sociais, quanto mais recentemente os direitos difusos de proteção ambiental, sobretudo. E aí eu dediquei a minha vida acadêmica a tornar o direito constitucional efetivo, um direito constitucional judicializável que pudesse ser levado aos tribunais e concretizado perante os tribunais. Eu diria que essa talvez tenha sido a grande causa da minha vida e eu me considero muito realizado porque eu acho que nós conseguimos transformar o direito constitucional em uma realidade viva no Brasil. Deu tão certo que eu recentemente escrevi um artigo que se chamava Da falta de efetividade e a judicialização excessiva, discutindo um pouco a questão da saúde. Portanto, deu tão certo que agora talvez a gente precise, em algumas áreas, dar um passo atrás. Recentemente, passado recente agora, alguns movimentos cogitaram em formar uma nova Assembleia Constituinte. Cabe nos nossos dias isso, ministro? Eu acho que uma nova Constituinte não é uma boa ideia por duas razões. Uma, eu diria, institucional e outra ligada à própria teoria constitucional. A razão institucional é que nesse momento brasileiro de uma sociedade extremamente polarizada, que vem de cicatrizes como o impeachment, uma eleição fragmentada como nós assistimos, eu acho que não é o momento de uma Constituinte, porque a Constituinte pressupõe a formação de consensos e não de polarizações. Portanto, acho que institucionalmente não é um bom momento. Mas do ponto de vista da teoria constitucional, eu acho que é inadmissível, porque uma Constituinte não é um ato do poder de cima para baixo. A Constituinte é um ato da sociedade de baixo para cima. E, portanto, ela exige um momento de grande mobilização cívica, de arregimentação da sociedade em torno de novos valores e de mudança dos pilares que sustentam a ordem constitucional pré-existente. Nada disso está acontecendo.
nós não queremos mudar os pilares da sociedade brasileira, que são democracia, direitos fundamentais, justiça social, livre iniciativa. Esses são os valores que nós temos e que desejamos preservar. Portanto, há 30 anos atrás, nós queríamos nos desfazer de um regime autoritário, intolerante e, por vezes, violento, e instituir um Estado constitucional e democrático, com separação de poderes, independência entre os poderes, eleição direta. Aí se justificava uma Constituinte. Agora não tem nada acontecendo que justifique uma Constituinte, e nenhuma das transformações que o país precisa, e precisa de muitas, é impedida pela Constituição. Algumas exigem emenda à Constituição. Emenda-se, então, à Constituição. Mas as cláusulas pétreas da Constituição que impediriam emendas são irrelevantes para as transformações que nós precisamos fazer, porque as cláusulas pétreas são as que impedem o fim da federação, o fim do voto direto, secreto e universal, a derrubada dos direitos individuais. Ninguém quer fazer nada disso. Portanto, não há nada na Constituição que impeça as reformas estruturais que o país precisa. Reforma política, em primeiro lugar, reforma da Previdência, porque a crise fiscal não é uma opção ideológica, é um fato. Precisamos de um pacto de integridade no país. Nada do que nós precisamos fazer para avançarmos como sociedade e como país é impedido pela Constituição, de modo que é um despropósito, a meu ver, convocar uma Constituinte agora. Tá certo, eu ia fazer uma pergunta para encerrar, mas acho que o senhor já acabou respondendo na sua larga experiência, né? O que a gente poderia aperfeiçoar na nossa Carta Magna, já que ela faz 30 anos, mas o senhor já falou algumas coisas aí que elas podem ser feitas, né? Eu acho que esses 30 anos de democracia no Brasil, nós tivemos conquistas muito importantes de estabilidade institucional, de estabilidade monetária, de inclusão social, em avanços nos direitos fundamentais. Conquistamos liberdade de expressão, liberdade de reunião, liberdade de organização, avanços nos direitos das mulheres, dos negros, da comunidade LGBT, de populações indígenas. Avançamos em muitas coisas e devemos celebrar isso. Eu diria que os 3 pontos fracos, negativos desse período foram um sistema político que é excessivamente caro, de baixa representatividade, que dificulta a governabilidade. Em segundo lugar, e tragicamente, o Brasil se tornou um dos países mais violentos do mundo, com 63 mil homicídios por ano. São números superiores aos números dos países em guerra. Nós precisamos colocar esse problema na nossa agenda. Nenhum país vira um país desenvolvido e fura o cerco com esse nível de violência. Em terceiro lugar, eu acho que nós precisamos continuar um enfrentamento desassombrado dessa corrupção estrutural e sistêmica que foi detectada no país. Precisamos avançar em matéria de educação básica. E precisamos de um pacto de integridade para substituir esse pacto oligárquico de saque ao Estado brasileiro que ocorreu acumulativamente ao longo dos anos. Uma democracia, ela comporta projetos liberais, projetos conservadores, projetos progressistas, só não pode comportar projetos desonestos de poder. Por isso que eu insisto no pacto de integridade, porque a partir de um pacto de integridade, tudo o mais é administrável. Ok, quero agradecer a entrevista, desejar uma boa estadia aqui no nosso estado e uma boa palestra hoje à noite. Muito obrigado e desejo felicidades para toda a população aqui do Mato Grosso do Sul.